Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Estamos começando pela TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. Olha, a gente vai até às 8h30 da noite, como sempre, não é? Falando de muitos assuntos, hoje especialmente falando de política. Está a postos conosco aqui Janaína Riva, deputada estadual MDB, futura presidente do MDB municipal. A gente vai saber mais sobre isso, né? Ou já eram, porque tem um trâmite ali de, enfim... Ela vai falar sobre MDB, vai falar sobre as coisas da Assembleia Legislativa, é vice-presidente também lá na Assembleia. Enfim, e a sua pergunta via WhatsApp, se houver, 99932-2529. A Janaína está aqui conosco. Antes de cumprimentar a Janaína, eu vou cumprimentar meu parceiro de sempre aqui, o Lorenberg Alves. Satisfação em tê-lo de novo aqui ao meu lado direito. Tudo bem? Boa noite. A satisfação é toda minha, meu amigo Paulo. Boa noite. E um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E aqui do meu lado esquerdo, não que ela seja de esquerda, Janaína Riva. Até que enfim, né, minha comadre? Você tirou um tempinho ali das crianças e da Assembleia e do trabalho para vir aqui. Muito bom recebê-la aqui. Obrigada, Paulo. É um prazer estar aqui junto de você, junto do Lorenberg também. É difícil, né, Lorenberg? Você deve saber também, você tem experiência com filhos. E você também, Paulo, sabe como que é, né? São três agora. Eu brinco com o pessoal, falo, eu que lute com 3 crianças, a Assembleia para administrar, política para mulher, que vocês sabem como que é um ambiente realmente difícil, de difícil acesso e trânsito para as mulheres. Mas a gente dá um jeitinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. A gente também está muito contente de tê-la aqui conosco, deputada, especialmente porque, afinal de contas, a gente sabe que a Janaína não é só uma mulher lá no parlamento, ela realmente representa todo um segmento, não é, que já vem sendo consolidado ao longo dos últimos tempos. Eu sempre acompanho o trabalho da deputada, que tem sempre, olha só, ela envereda lá pelo lado dos servidores públicos, onde ela tem a confiança deles, tanto que eles respaldam as candidaturas, as eleições dela, e quando o negócio aperta, vai lá no gabinete dela bater. E aí tem também as questões propriamente do partido. A gente vai falar sobre tudo isso aí. Eu quero começar a falar de partido, me corrija, como diria Lorenberg, se eu estiver errado. Essa questão do MDB, você já assumiu, vai assumir a municipal aqui? E como é que está aí essa... Nós estávamos aguardando vencer a nossa provisória daqui de Cuiabá. E ela vence amanhã, no dia 15, e aí sim nós vamos homologar a nova presidência, do qual eu vou assumir a presidência, vai ficar junto comigo o Juca do Guaraná, o Fayad, o Clóvis Cardoso, que já foi presidente do partido aqui, acho que vocês conhecem. Sim. E o Valtenir, que é suplente de deputado federal. Então, nós estávamos aguardando só essa provisória vencer, para não fazer uma intervenção partidária, porque não era esse o objetivo. A gente, inclusive, ligou para o Fayad, ligamos para o Juca do Guaraná antes de anunciar a nova provisória do MDB municipal. Eles haviam concordado com aquela proposta anteriormente. Depois houveram algumas divergências, mas assim, eu também ouvi falar pela mídia e depois tudo se acalmou e amanhã a gente pretende já homologar essa provisória e quero me aproximar deles agora, trazer eles para dentro dessa provisória para eles se sentirem realmente parte disso tudo. O objetivo principal, tanto meu quanto do Bezerra agora, é fazer um trabalho de pacificar o partido. Se a gente notar aí que depois que nós tomamos essa decisão, Lorenberg e Paulo, o ambiente já deu uma acalmada. Então, a gente sentiu que estava precisando de uma atitude com relação ao partido. Estava muito ruim, a gente sendo muito atacado e sem ter condições de responder. E aí a gente teve que tomar essa iniciativa, ainda contra a nossa vontade, porque é difícil você fazer parte de uma provisória com um problema dentro do partido, de uma relação com a municipal, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas eu acho que nós, mulheres, a gente tem essa habilidade aí de conciliar bem, que é o que eu pretendo fazer. Então, vou aguardar o Emanuel procurar para a gente sentar junto com o Bezerra quer sentar para a gente discutir o partido, os novos rumos que o partido pretende tomar, já pensando em 2022, passar uma borracha nas divergências que nós tivemos. Isso não quer dizer que, obrigatoriamente, a gente vai viver de amor, mas pelo menos de respeito, que é o nosso foco e objetivo principal. Lorenberg, chega mais. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria de tê-la aqui, nesse nosso bate-papo. Estava faltando exatamente a senhora nesse nosso bate-papo, que é muito bom, e o nosso telespectador
certamente já está ganhando com a presença da senhora. Obrigada, Lélia. Mas ainda sobre o MDB, mas saindo um pouco fora da jurisdição cuiabana, pegar o Mato Grosso todo, já que a senhora falou de 2022, no dia 12 deste mês, no jornal A Tribuna de Rondonópolis, lá naquele espaço Papo Político, estava lá uma notícia que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Há um comentário dentro dessa coluna e neste jornal de que o José Carlos do Pato estaria possibilitando e viabilizando a sua candidatura ao governo do Estado com o apoio do MDB e a senhora seria a candidata a vice. O que há de verdade nisso? Nada. A senhora sabia dessa conversa? Não. De bastidor? Não sabia. Na verdade, assim, né, Lorenberg, eu ouvi falar também que haviam veiculado uma notícia nesse sentido, não sabia que era no jornal Tribuna. E gosto muito do jornal, aliás, todas as vezes que eu estou lá em Rondonópolis eu leio o jornal também. Na verdade, o Zé, nós temos uma relação de amizade, de muitos anos já. Construída na Assembleia, inclusive. Construída na Assembleia, sim. Na verdade, construída quando eu não era deputada, né? Ele era muito amigo do meu pai. São muito amigos, né? Então, eu sempre tive o Zé como um tio. Eu parei de chamar ele de tio depois que eu virei deputada, que eu achei que não condizia com os papéis ali, que ele virou meu colega. Mas eu tenho uma relação com o Zé de muito carinho e ele comigo também. Mas a gente nunca teve essa conversa e o Zé também nunca externou para mim essa vontade de ser candidato a governador. Ele já me disse que ele poderia ser um candidato a senador, mas ainda assim, na última vez que eu estive agora em Rondonópolis, acho que faz uma semana mais ou menos, ele me disse que pretende terminar o mandato dele enquanto prefeito. E eu disse que acho que ele está correto. Terminar a carreira dele. Exatamente, encerrar como prefeito e aí sim pensar numa candidatura a nível estadual. Ah, sim. É isso entendi. que ele pretende. Então ele quer cumprir os 4 anos de mandato. E eu acho legal ele pensar assim, que eu também acho que é o que a população de Rondonópolis espera do Zé também, né? Mas a gente nunca teve essa conversa, né? E partidariamente o MDB lá tem um problema de relação com o Zé. Eu tentei de toda forma que o partido apoiasse a candidatura do Zé do Pátio lá. Não gravei para o Zé do Pátio, não pude fazer campanha para ele porque o partido optou por caminhar com o Thiago Muniz. E eu respeito muito a liderança do Thiago Silva, né? Que é o nosso deputado estadual representante de Rondonópolis. Fez, se eu não me engano, 14 mil votos só em Rondonópolis. Então tem que ser respeitado e ele direcionou um apoio ao Thiago Muniz. Então, politicamente, eu e Zé, a gente acabou se afastando um pouco agora nessas eleições. Mas é uma pessoa que eu gosto muito, admiro, mas a notícia de verdade, ela não corresponde com os fatos, sabe? Ô, Janaína, tem uma reunião que eu estou sabendo agora para quarta-feira, do MDB, o Bezerra está articulando isso aí, já no sentido de dar uma amenizada, apaziguada nos ânimos internos do partido, né? Eu quero saber se você tem conhecimento dessa reunião e como que está o clima entre você e o digníssimo Emanuel Pinheiro, depois de tudo que houve na campanha. Parece que o MDB está muito pequeno para os dois. Um teria, em tese, que sair. O Emanuel parece que já cogita, estaria ciente e convencido de ficar com as bênçãos de Bezerra. Só que no meio do caminho existe uma pedra. Existe uma pedra no meio do caminho, cujo nome é Janaína Rio. Eu queria saber como é que... Uma pedra, brincadeira. No sentido, evidentemente, figurado, né? Não, figurativo, mas assim, que por conta disso que houve entre vocês, não é? Não foi pouca coisa, gente. Não foi pouca coisa. Foi uma coisa chata, foi uma coisa que envolveu... Desagradável. E aí eu queria saber sobre isso. Você sabe dessa reunião e outra coisa. Até onde você está disposta a ceder? Você falou agora há pouco uma frase aqui que eu fiquei pensando. Esperando o Emanuel procurar. Você vai procurar o Emanuel ou eu vou esperar ele vir? Até que ponto você está disposta a apaziguar essa situação aí no MDB? Não, na verdade, primeiro, né? Hoje eu tenho uma relação com o Bezerra que é uma relação de amizade. Quando na campanha eu dizia que o Emanuel tinha que construir uma relação no partido, é que eu acho que um partido é isso. Você não reúne partido só quando você vai discutir eleições. Você tem que ter uma certa afinidade com os filiados, né, com os correligionários. E eu criei um vínculo muito forte com o MDB, principalmente com Bezerra, com Clóvis, Rafael, Teté, os mais antigos, Totó, enfim. E nós abrimos as portas também para as novas lideranças, que vieram várias. Então, essa relação que eu acredito que falte hoje para o Emanuel.
o Emanuel tem que estar no partido com essa identidade partidária. Se ele não for capaz hoje de ter uma relação com esse grupo, que seja uma relação harmoniosa, de respeito e que todos se sintam à vontade, realmente fica muito difícil, vamos dizer, politicamente dentro do partido. Fica difícil. Hoje a gente tem tido dificuldade por isso. Emanuel não sente pelo partido hoje, eu não sinto que ele se sente acolhido, partidariamente falando. E quando eu dizia na eleição que ele estava colhendo o que ele plantou, é porque ele se afastou muito do MDB. Não é verdade, as pessoas gostam de dizer que o MDB é fisiológico, gosta de cargos, é carguista, que o partido só vive atrás disso. E não é verdade. Se vocês analisarem aí o mandato do Emanuel, vocês vão ver um distanciamento muito grande do MDB. Os MDBistas que estão ali com o Emanuel são pessoas mais ligadas ao Emanuel hoje do que ao partido. Então, não existiu para o MDB, na minha opinião, reciprocidade com relação ao que foi feito na candidatura do Emanuel a prefeito, quando o Emanuel tinha apenas o MDB, e na época que eu me lembro, eu acho que mais o Zeca Viana e o Wellington Fagundes, que eram de outros partidos, que o apoiavam, Cidinho também. Mas ninguém. O partido ajudou financeiramente, o partido ajudou com toda a estrutura, com o nome, que vocês sabem que é um partido de força e expressão. E depois o Emanuel acabou se afastando do MDB. Então, hoje, o meu vínculo, o vínculo dos demais filiados com o partido é mais forte do que o dele. Isso não quer dizer que a porta está fechada para ele. Quando eu falo dele procurar o partido, eu falo exatamente porque quem se distanciou foi ele, foi uma opção dele. Então, assim, no segundo turno, vou citar aqui um exemplo, ele não ligou para mim, ele não ligou para o Dr. João, ele não ligou para o Tiago, ele não ligou para o Bezerra. Ah, Janaína, mas ele não tinha que ligar, uma obrigação do partido. Claro que não, o dado não tem preço. É importante para um político ele se sentir útil num projeto. Como que você não liga para um deputado do seu partido e faz o convite? Se ele naquele momento ele tinha um problema pessoal comigo, e a gente teve realmente o nosso problema, eu sempre digo isso, foi um problema pessoal, vocês têm que ver que antes de tudo tinha uma relação de amizade muito forte. Eu que levei o Emanuel para o MDB, eu que fiz o convite para ele ser o nosso candidato a presidente na Assembleia Legislativa à época, porque o Emanuel estava tendo uma atuação muito forte com relação ao RGA. O Emanuel vem para o MDB para ser presidente da Assembleia, com o meu apoio do Romualdo e do Silvano. 3 votos, mas o dele 4. Quer dizer, era já um partido que dava uma base, um alicerce para ele. E aí depois a gente acaba fazendo essa movimentação. Na época me convidaram, Janaína, você tem que ser candidata a prefeita, você está muito forte com o RGA. E naquele momento, meu pai estava preso, ainda tinha um movimento muito forte de que eu não tinha minha identidade, que eu dependia do meu pai. Eu tive a consciência e o bom senso de entender que não era a minha hora, que os ataques seriam muito grandes e eu já estava com um problema pessoal muito forte. Imagina só, minha mãe, meus irmãos, aquele... Não era confortável disputar uma eleição naquelas condições. E aí surgiu a ideia do Emanuel, gente, vamos com o Emanuel, vamos abraçar, e era contra o Mauro Mendes. E ele fortalecido com a questão do servidor público. Exatamente, e todo mundo abraçou, o partido todo abraçou. E o primeiro a ser abandonado foi o Valtenir, quando vocês devem se lembrar, a gente teve uma reunião partidária. Sim, eu lembro. Valtenir queria uma secretaria, o que foi falado do Valtenir? Não, Valtenir, você não vai indicar um, você vai ter todas as secretarias. E depois lançou a candidatura do Emanuelzinho e o Valtenir ficou sem nada. Então, assim, aconteceram várias situações que eu acho que merecia, antes dele decidir ser candidato, uma reunião com o partido dele, merecia depois, de eleito. Foi egoísta, então? Uma reunião com o partido. Não, o que eu falo assim para você é que eu acho que de todos aí, não vou dizer que também nós estamos 100% certos, cada um teve a sua parcela de erro aí, mas eu acredito que faltou mais do Emanuel do que com os demais filiados. E agora, se ele quiser se recompor partidariamente, a primeira entrevista que eu dei, acho que vocês devem ter acompanhado, eu já disse, olha, seu Emanuel, precisar, a gente está aqui de portas abertas e vamos abraçar. Sem pedir nada em troca, não era esse o objetivo. Ele já veio com uma entrevista que ele não queria ir através do partido. Então, essa aproximação hoje eu vejo que se ele quer permanecer, depende mais dele. Porque o partido, independente disso, está unido. Né? Então, isso, como você disse, é um caso municipal, não é um caso estadual. Lorebeck, deixa uma pergunta para a Janaína responder no próximo bloco, porque a gente tem que ir para um break comercial. Ainda nessa mesma esteira, vamos pegar o resultado das urnas de 2020. Se não me falha a memória, o MDB saiu destas urnas com 23 prefeituras, inclusive a da capital e de Várzea Grande. Portanto, as duas maiores cidades do estado
serão exatamente administradas pelo MDB. Mas com relação ao prefeito da capital, com as grandes lideranças do MDB, deputada, é a minha pergunta agora, o MDB não sai muito mais arranhado do que o grande vitorioso, porque o DEM elegeu 25 prefeituras, mas o MDB 23. O MDB não sai arranhado dessa disputa de 2020? Sai arranhado? Sai machucado ou não? Você acompanha a resposta de Janaína Riva após o intervalo comercial. A gente, enquanto isso, pode, se tiver alguma pergunta aí para fazer para a deputada, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Estamos apresentando aqui sobre uma opinião e hoje entrevistando a Janaína Riva, que é deputada pelo MDB e também vice-presidente da Assembleia Legislativa. Antes de seguirmos aqui com a Janaína Riva, vamos destacar o que temos de mais importante neste momento no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. As matrículas para alunos novos na faixa etária de 0 a 3 anos e 11 meses na rede pública de educação de Cuiabá começam nesta terça-feira, dia 15, e vão até o dia 18, ou seja, próxima sexta-feira. Os pais ou responsáveis deverão acessar o link Matrícula Web no site da Prefeitura de Cuiabá a partir das 8 horas da manhã e preencher aí o formulário de informações e também a solicitação de matrícula para o ano letivo 2021 nas creches, centros educacionais infantis cuiabanos, os chamados CEIC, e também centros municipais de educação infantil, os CEMEIs, o Centro Emergencial de Educação Infantil Portal da Fé, serão ofertadas cerca de 4.000 vagas para os pais que tiverem problemas com acesso à internet ou dúvidas. A Prefeitura de Cuiabá estará disponibilizando 7 pontos de apoio além desses locais. A Comissão Permanente da Organização da Demanda Escolar, SPOD, da Secretaria Municipal de Educação, estará atendendo os pais durante o horário de expediente pelo telefone, anote aí, 0800 646 2003. Não perca. Enfim, fala-se em voltar às aulas aí. Olha, Mendes afirma que a aprovação do projeto de lei complementar 36 foi uma, aspas, presepada. O governador Mauro Mendes, do Democratas, afirmou que a Assembleia Legislativa fez uma presepada ao aprovar o projeto de lei complementar 36/2020, que retira a cobrança de 14% dos servidores aposentados e pensionistas que recebem até o teto do INSS no valor de R$ 6.100. Aspas para o Mauro Mendes. A Assembleia faz cada uma. Hoje, por exemplo, fizeram uma presepada, fizeram sem poder fazer, disse durante coletiva à imprensa no Palácio Paiaguás, na tarde desta segunda-feira, o governador. Ele continua, aspas, primeiro que não podia fazer, porque a Assembleia não pode criar lei que cria despesas para o Executivo, não pode, mas foram lá e fizeram. Coragem, graças a Deus, nunca me faltou para fazer o que é correto, emendou Mauro Mendes. O gestor também enfatizou que, aspas, decisões mancas podem ser derrubadas, o que é preciso cumprir preciso cumprir a Constituição. Esse assunto a gente abordou com o Mauro Mendes, inclusive aqui, ele esteve na semana que passou ao vivo conosco, eu enfatizei inclusive por umas 3 vezes sobre esse projeto de lei complementar. Ele disse em todas não, não e não, que não era possível, porque alguém pagaria a conta, alguém teria que pagar essa conta. Janaína Riva, como que a senhora, como vice-presidente da Assembleia, se sente fazendo uma presepada dessa, como diz o governador? Olha, se toda presepada Daqui a pouquinho a Janaína responde a pergunta do Lorenberg, tá? Não esqueci não, porque para emendar o assunto aqui. Mas se toda presepada da Assembleia fosse tão justa como essa, né? Porque o que nós fizemos, na verdade, foi corrigir uma injustiça.
Nós tentamos de toda forma, Paulo, que o governo enviasse essa matéria, sabe? O presidente Botelho foi até lá, Dilmar Dal Bosco foi até lá, o Avalone foi até lá várias vezes, para que o governo enviasse uma contraproposta que nós pudéssemos aprovar, para que nós pudéssemos desonerar os aposentados e pensionistas. Não ficou justo. Aliás, a reforma do governo federal, ela protege aqueles que recebem até o teto, aposentados e pensionistas, e eles não foram taxados nem sofreram alteração de alíquota. Isso foi feito aqui no início do ano pela Assembleia. Na época eu estava afastada, você lembra que eu tive alguns problemas na minha gravidez. Ainda nós não tínhamos esse sistema virtual, que hoje poderia perfeitamente ter participado. E alguns deputados naquele momento haviam entendido que a isenção até R$3.000, ela seria para todos. Então, quer dizer, se recebesse até o teto do INSS, ele seria taxado somente em cima de 3%. Ou de R$3.000, porque R$3.000 ele estaria isento. Então, vamos supor naquele que ganhasse R$6.000. E, naquele momento, foi entendido que isso era o suficiente. Nós chegamos a fazer essa proposta aqui de novo. Vamos isentar até R$3.000 e, se necessário, fazer uma progressiva. Mas desfazer, até eu usei essa expressão lá na Assembleia, essa covardia feita com os aposentados. Porque isso aí, é como eu disse, imagina, você se aposenta, não tem mais perspectiva de novo emprego nem de nova renda, e aí surge uma normativa nova, te tirando aí, num caso de quem ganha R$6.000, quase R$1.000. Isso é o plano de saúde, isso é o recurso do remédio, do aposentado, do pensionista. Então a gente pediu para o governador, praticamente implorou, para que ele enviasse para a Assembleia uma alternativa para a gente corrigir, inclusive, aceitando a gente fazer uma progressiva, quer dizer, cobrar mais de quem ganhasse mais, mas para poder tirar os aposentados, que a gente não considerou justo, depois da aprovação, como ficou o cenário. O governador não quis mandar, não encontrou uma alternativa. Chegou a ser feita uma proposta até pelo secretário Mauro Carvalho, que seria uma isenção para quem ganhasse até R$4.000, mas não contemplava, porque essa isenção não seria para todos. Então, quer dizer, quem ganhasse até R$4.000 não pagaria nada, mas quem ganhasse R$6.000 pagaria os 14%, não teria isenção dos 4%, que era isso que a gente queria. Então, acabou virando imbróglio, o governo não enviou. E hoje a gente fez uma reunião cedo na Assembleia e falou, e aí, a gente tem que tomar uma decisão. As idosas estavam indo lá desde setembro. A gente já estava ficando com dó, porque elas estavam esperando um acordo. Vai ter um acordo, vai ter um acordo. O acordo não veio. Quando o acordo não veio, a gente teve que tomar a decisão de votar, porque já vai ser Natal. Esse pessoal lá, 3 meses, eu olhava aquelas idosas, minha avó é professora aposentada, ela até me mandou uma mensagem, eu postei até no meu Twitter. Ah, você vai ter que pagar, minha filha, o que eu não receber. Da onde que sua avó vai tirar? Realmente, uma senhora de 82 anos. Da onde vai tirar esses R$500 que ela está perdendo? Esses R$600? A mãe da mãe do seu pai? Mãe da minha mãe. Ela é professora aposentada, foi diretora há muitos anos. Então, assim, como ela, eu imagino que tem várias idosas na mesma situação. Então, Só o que a Assembleia fez foi isso. Né? Isso é declaração não é de guerra, mas pelo menos está dizendo textualmente, eu vou recorrer porque é inconstitucional. Mas eu acredito ainda, o governador talvez agora, num momento mais... Calmo? Mais calmo, respirando. Agora, eu acho que pode ser que ele mande uma alternativa para a Assembleia de uma alíquota progressiva. Porque vocês têm que entender o seguinte, assim, o que o telespectador que está nos acompanhando, nós não estamos nos furtando de fazer com que o Estado receba esse valor que vai deixar de receber agora com a nossa ação. Mas, infelizmente, não houve uma proposta para a gente fazer isso. Então, se vier uma proposta, pode até ser que a gente siga a proposta do governo, desde que isente, quem recebe, os aposentados e pessoas que recebam até o teto do INSS, a gente pode até analisar uma nova proposta. Mas deixar do jeito que está, era muito ruim. Acho que, humanamente, assim, nenhum de nós deputados estávamos nos sentindo bem, sabe? Com essas idosas e com esses idosos nessa situação. Ok, vamos voltar lá para o bloco anterior, porque no final dele, Lorenberg fez aí uma pergunta sobre o MDB arranhado, e eu deixei para esse bloco para que a senhora pudesse responder. A senhora lembra da pergunta? Lembro, então, claro, por favor, está arranhado realmente depois desse pleito? Na verdade, eu acho que o MDB saiu muito fortalecido, Lorenberg, porque nós tivemos 30% dos votos válidos, né? São praticamente 3 vezes mais do que foi feito pelo DEM. Na verdade, são 2 vezes mais, né? O DEM fez 10, nós fizemos 30. Na minha opinião, o partido saiu muito fortalecido, né? O partido consolida uma liderança a nível de Estado. O DEM com 10, nós com 20% a mais que o DEM.
Então, Uma seria... liderança institucional ou uma liderança personalizada? Não, exatamente. Eu acho que é uma liderança institucional. Essa força do MDB, principalmente a força nacional, ela anima muito os prefeitos, sabe? Ela anima muito. Então, você fazer 3 vezes mais um percentual do que o segundo, acho que para o partido é significativo. Vamos supor que se nós retirássemos Cuiabá, se o Emanuel tivesse disputado por outro partido, ainda assim seriam 14% dos votos válidos. Ainda seria a maior votação do Estado, seguida pelo DEM, que é o partido governador. E nós não podemos diminuir a força de um governador, principalmente o que representa isso para um prefeito, né? Ter o apoio do governador, ter o aval do governador. Então, acho que para o partido foi uma eleição muito importante. Para nós mulheres, Lorenberg, por exemplo, foi uma redenção. Nós saímos de 16 vereadoras para 41 vereadoras mulheres no MDB. Então, foi importante para o partido. Acho que foi uma eleição onde nós tivemos várias surpresas boas. 2 municípios, para vocês terem uma ideia, nós tivemos candidatura registrada no prazo, porque os prefeitos foram impugnados e registraram mais 2 candidatos do MDB. E elegemos os 2 também. Então, desses 23, inclui-se também a capital, eu acho que o partido saiu muito forte. Aliás, a gente nem esperava que o partido fosse sair tão forte, porque na eleição passada nós estávamos na oposição e trabalhar na oposição com o governo do Pedro Táxi, como estava naquele momento, fortaleceu muito o MDB. E agora, estando na base do governo, disputando na maioria das cidades contra o governo, foi uma surpresa para a gente esse resultado. Nós achávamos que nós iríamos diminuir. E praticamente se manteve, né? O que foi feito há 4 anos atrás. A senhora se vê, diante dessa força do MDB, candidata ao governo do Estado, porque eu sei que é um sonho seu, em 2022? Olha, em 2022 eu não sei, Paulo. Eu acho que hoje, em 2022, o Mauro ainda é um candidato muito forte. E o MDB hoje faz parte da base de apoio do Mauro. A não ser que alguma coisa aconteça ou que o governo venha se enfraquecer, a gente sempre tem tentado ajudar, né? Todas as vezes, por exemplo, essa pauta mesmo dos professores, a gente tentou a todo custo, sabe? Reverter a opinião do governo, porque nós entendemos que um governo ele tem que ser humano e social também. Isso faz parte da gestão. Não adianta só você ter um percentual alto de aprovação se você não tiver carisma, simpatia e não tiver apelo popular. Acho que o Mauro pode melhorar ainda mais e o MDB quer auxiliar o governo ainda. Então, esse sonho de ser candidato a governador, ele não é a todo custo. Eu sempre falo isso. Ele tem que ser uma questão natural e tem que acontecer com apoio vindo de baixo para cima, não de cima para baixo. Eu não posso impor meu nome. Então, eu vou continuar trabalhando isso. Não sei se agora, em 2022, hoje, se você perguntasse para mim, acho muito distante para falar se eu seria candidata agora, mas para um futuro é o que eu quero trabalhar. Eu tenho muito receio de virar uma deputada de carreira, sabe? Assim, tenho muito receio. Não é o que eu quero. E eu sei que enquanto eu estiver sendo reeleita deputada, meu esforço tem que ser cada vez maior. Uhum. Então, eu vejo que hoje a Assembleia ela exige muito de mim. Acho que ali, como eu, nós temos poucos deputados. Eu citaria aqui o Dilmar, o Nininho, que atendem mais, assim, que tem bastante fluxo dentro dos gabinetes. E isso é um desgaste pessoal, emocional muito grande. Então, assim, eu acho que isso tem que ter um limite, sabe? Assim, eu aguento até aqui. Porque, de fato, você acaba perdendo de estar com a sua família, perdendo vários momentos. Então, é uma dedicação exclusiva. Uhum. É uma dedicação exclusiva. Você sabe, eu deixei meu bebê com 2 meses, eu já voltei a trabalhar. E, assim, entre tudo isso, eu tinha muito medo. Será que vão sentir minha falta? Eu acho que isso é um medo que todas nós mulheres temos quando a gente se afasta do trabalho, uma licença maternidade. Uhum. E na política, principalmente, porque de 4 em 4 anos você é avaliado. Será que a população vai ter vai entender por que eu fiquei longe e tudo? Então, eu acabei voltando. E eu sinto que enquanto eu estiver ali, eu me dou muito. Então, eu pretendo, é claro, o quanto antes tentar crescer na minha carreira. Lorenberg, por favor. Ainda nessa mesma resposta, uma das palavras que a senhora usou foi a questão dos professores. Por falar em professor, eu vou citar aqui um trecho de uma fala da senhora que eu gostaria muito de ouvi-la a respeito. Entre aspas, eu conversei com Alain, o que eu falei para ele é o seguinte: a gente não pode tratar as escolas como se fosse um pacote fechado. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta frase que a senhora mencionou. É que às vezes eu percebo que quando se colocam sobre escolas, muitas vezes o governo tem dado uma conotação como se fosse uma empresa
onde você só administra financeiramente se ela dá lucro ou se ela não dá. Quando você fala de escolas, você tem que ter um olhar diferente. Primeiro, respeitar a história, né? E nós temos várias escolas aí que vocês sabem que tem um significado histórico muito grande para o nosso estado. E você tem que entender as diferenças de cada uma delas. Esses dias, por exemplo, eu estive em Nortelândia. Lá nós temos a Escola Emanuel Pinheiro, tem até o nome do prefeito Emanuel Pinheiro, né? O ex-deputado Emanuel Pinheiro, que já faleceu. E lá nessa escola, por exemplo, é uma escola que atende predominantemente a zona rural. Então, o governo queria fechar as portas da Escola Emanuel Pinheiro e direcionar os alunos para outra escola. E aí você tem que analisar tudo, a distância, a necessidade de atendimento diferenciado que essas crianças têm por serem da zona rural, as dificuldades que eles têm que são muito maiores, inclusive do transporte. Enfim, quando eu falo de não tratar como um pacote fechado, é não analisar só, Lorenberg, o fator financeiro. Ela hoje é positivo ou é negativo? E muitas vezes na educação não existe negativo, existe o investimento. Não tem perder dinheiro, você está investindo, né, no futuro das crianças e dos adolescentes. Então, eu acho que cada uma das escolas hoje que o governo estuda, porque ainda não tem nada consolidado, se vai fechar ou não, eu acho que isso tem que ser feito de forma individualizada e conversado com a sociedade, prefeitos, vereadores, lideranças, ir até lá e ouvir. Mesmo que seja para no final você dizer um não. Mas a gente não pode correr o risco de lá na frente a gente ouvir que sequer a comunidade foi ouvida com relação ao fechamento das escolas. E foi isso que eu ouvi nesse pleito eleitoral. Eu passei em Hortelândia, Arenápolis, e eu ouvi muito, olha, a gente recebeu aqui um comunicado que a escola vai ser fechada, mas nem nos ouviram. Então, assim, eu acho importante que o governo ouça, caso a caso, e analise situação a situação, para depois decidir pelo fechamento ou não, que na verdade não é nem fechamento, né? Uma unificação que o Estado quer fazer entre as escolas estaduais e municipais, que eu acho até interessante, que você economiza, você utiliza melhor a escola e você dá uma estrutura melhor para os alunos. Mas tem que ser analisado caso a caso, que eu acho que tem algumas regiões que isso é impossível de ser feito. Já em nenhum minuto, antes de ir para o break comercial, dá tempo, né? Eu queria que você falasse sobre a Covid-19. A proposta até das aulas, né? Se você defende aí que as aulas sejam retomadas na rede estadual. E ali no parlamento, ali, muitos deputados contraíram a Covid, não é? O presidente. E o mais recente, notícia de hoje, é que o caso da Valone também testou positivo. Primeiro, avaliar, assim, se o parlamento está fazendo seu papel e se defende essa volta às aulas. Olha, o parlamento teve um momento que eu acho que a gente se saiu muito bem na pandemia, começou com a devolução de recurso, começou com o fechamento da Assembleia, continuando as funções essenciais. Eu, inclusive, cobrei o Botelho essa semana, falei, vamos retomar aquela Assembleia, que eu acho que a gente saiu muito bem, sim, na pandemia. Acho que aos olhos da população, as economias que a Assembleia está propiciando, ano que vem a devolução vai ser muito maior do que foi esse ano. Esse ano, se eu não me engano, já foram 60 milhões de reais. Então, quer dizer, conseguiu economizar, Botelho está segurando tudo, hora voo, passagem, combustível, tudo. E está correto, até porque a gente tem que trabalhar mais enxuto. Mas hoje o que está me incomodando ainda lá, até coloquei hoje no grupo, fiz uma reclamação, é que eu considero que nós deveríamos estar funcionando só com as sessões, comissões e os servidores trabalhando. Eu acho que a visitação ainda a gente teria que deixar um pouquinho mais para o ano que vem, até porque, primeiro, não tem que ter pressa. As nossas emendas nós teremos até maio para direcionar. Eu entendo a vontade dos vereadores, agora prefeitos, em já começarem a conhecer os deputados, mas a pandemia está se agravando e a gente não pode tapar os olhos. Você acha que as aulas, por enquanto, também as aulas devem também, ser... Paulo, as aulas vamos no mesmo sentido. As aulas, primeiro, tem uma dificuldade maior quando você fala de escola, principalmente pública. A gente dá para as crianças álcool gel, máscara, condições deles se cuidarem e também, é claro, condições da equipe de zelarem por essas crianças. Eu acho muito difícil isso ser feito no sistema público de educação. Muito difícil. Então, isso dificulta a volta às aulas, porque como que nós vamos obrigar as crianças a retornarem à sala de aula sem nós darmos as condições mínimas para que elas possam frequentar? Nós temos escolas que têm banheiro que não funciona nem para lavar a mão. Então, Paulo, eu acho que nas escolas públicas nós deveríamos esperar a vacina chegar. Eu sei que tem muita gente que pensa ao contrário, mas a gente tem que entender que quando toma-se uma decisão por reabrir, tem que reabrir para todo mundo. Não dá para escolher quem vai ou quem não vai. A criança que não for vai ficar prejudicada.
como nós temos situações de mães, pais que não têm condição ainda de fazer com que o seu filho retorne à sala de aula, a gente tem que entender que é uma situação atípica, não é igual na particular. Então, na minha opinião, tem que esperar essa vacina sair para que nós possamos levar as crianças para a sala de aula em segurança. Ok, essa é Janaína Riva, deputada estadual, que continua conosco. A gente vai para mais um breve intervalo comercial e volta já aqui na TV Pantanal. Cá estamos de volta ao vivo aqui com Janaína Riva, deputada do MDB. Ela é parceira de Emanuel Pinheiro, tem os dois no mesmo partido, os dois estão ali dentro e ela vai ser chefe do Emanuel Pinheiro no partido, porque ela vai ser, a partir de amanhã, presidente da municipal do MDB. Então ali vão ter que achar um jeito de se, não é, de se suportar, não diria, mas de achar uma forma de tocar adiante o partido, com vistas, inclusive, a levar o partido forte para 2022. Janaína, quem saiu perdendo, quem saiu fortalecido? É verdade, você concorda que o governador Mauro Mendes saiu, foi o grande perdedor, porque ele não ganhou, eu não digo que ele perdeu aqui em Cuiabá, mas ele apoiou outro candidato que não é Emanuel Pinheiro, né? E quem saiu o grande vitorioso foi o Emanuel Pinheiro, por conta dessa apertada vitória? Olha, eu acho que primeiro, em todas as eleições, né, se a gente analisar o Brasil, aqui em Mato Grosso não foi diferente, o centro foi o maior vencedor. Então, se a gente levar em consideração, né, que tanto o Emanuel quanto o Mauro estão em dois partidos aí de centro, somados os dois, nós estamos falando, né, de 40% dos votos válidos do Estado, acho que os dois saíram muito fortalecidos, né, tanto o governador quanto o Emanuel. Agora, eu vejo que partidariamente, principalmente, o grupo hoje de governo, a base do governo, foi o grande vencedor das eleições, né? Se a gente analisar todos os partidos hoje que fazem parte dos arcos de aliança, né? Tanto é que eu brinquei aqui com vocês, mas é verdade, o maior adversário do MDB no Estado foi o DEM. O DEM, o PP, o PSB, quer dizer, nós estamos falando de partidos todos que hoje fazem parte da base de governo. Então, se o governador conseguir manter esses partidos todos aglutinados e unidos, acho que a chance de êxito futuro em 2022 é grande. Uhum. E da mesma forma, para o Emanuel, uma reeleição na capital é um projeto que viabiliza também uma reeleição do Emanuelzinho, que é o filho dele hoje deputado federal. Então, acho que os dois aí, acho que não teve ninguém que saiu fraco, teve um recado nessas urnas aí, viu, deputada? Teve um recado porque a eleição como eu falei, foi apertada aqui em Cuiabá. Primeiro turno, principalmente. O filho dele não se logrou prefeito de Várzea Grande, como queria o pai. Enfim, tem ou não, Loriberto, que avaliação que você faz disso aí? Você acha que dá para falar assim, eu fui o grande vitorioso, no caso eu do Emanuel? Eu diria que o Emanuel saiu vitorioso dessas eleições. Não, o grande vitorioso. Assim. Não. Quando eu falo porque foi apertado o negócio. Né? Mas saiu vitorioso por várias razões. Primeiro, ele não teve o apoio que deveria ter das grandes lideranças do Estado e do próprio MDB. Janaína não então, apoiou. Ele foi o grande vitorioso. Mas eu vou provocar um pouco mais a deputada. Seja à vontade aí. Ainda nessa mesma esteira, deputada, veja, é claro que nós falamos da vitória do DEM, que são 25 prefeituras. É claro que o DEM não tem nenhuma grande cidade do Estado, mas são 25 prefeituras e que deve sim ser levado em consideração. Porém, a figura do governador sai desgastada, o senhor Mauro Mendes sai desgastada dessa disputa, porque ele apoiou por duas ocasiões em uma mesma eleição e os seus dois candidatos foram derrotados. Muito, embora nós sabemos que o governador, com exceção do Dante de Oliveira, que não perdeu as eleições em Cuiabá, candidatou-se naquela oportunidade Roberto França e ele foi vitorioso na capital, mas os demais governadores todos perderam. O Mário Maggi perdeu com o Sérgio Ricardo e com o próprio Mauro Mendes. O Sival Barbosa também perdeu, quer dizer, os governadores perderam as eleições na capital, mas o governador Mauro Mendes também perdeu. Portanto, na minha concepção, e aí eu provocando mesmo, estou jogando para uma reflexão da senhora, a figura do senhor Mauro Mendes sai muito desgastado
disputa? Como eu coloquei agora há pouco, eu acho que para ambos a vitória foi no número de eleições de prefeitos e vereadores. Acho que isso fortaleceu os dois. Agora, eu acho que o recado maior que o Mauro tem de Cuiabá, não acho nem que seja a derrota, mas a antipatia que está se criando com os servidores públicos do Estado, que são formadores de opinião, né? E por falta de aviso não é, porque por várias e várias vezes eu comentei com o governador, comento sempre com o Mauro Carvalho, com os secretários, que o servidor público, ele não pode ser tratado como um inimigo da máquina e um inimigo da gestão, ao contrário, você tem que trazer ele para perto. Quando para os servidores ouve-se falar que o Estado está se recuperando, que vai ter mais de 6 bilhões para investimento, e não se cumpre com o direito do servidor, porque muitas vezes tenta-se passar para a população que existe uma sobra de dinheiro para o servidor e que o servidor vive na mamata, que são faraós e por aí vai. A gente já viu vários comentários nesse sentido. Mas os servidores só estão cobrando aquilo que é previsto na Constituição e no concurso que eles fizeram e prestaram. A gente não leva em consideração, às vezes, que eles abandonam também qualquer perspectiva na iniciativa privada porque o concurso é bom. Quando ele opta por fazer o concurso e seguir aquela carreira, é porque a expectativa de futuro era boa. E aí, quando vem os governadores, a sua grande maioria, vamos lembrar aqui Pedro Tax, né, e agora o governador Mauro também, uma postura de que o servidor não deve ser valorizado, que o servidor não é prioridade, eu acho que o servidor ele é tão prioridade quanto uma grande obra. Janaína, é um então, investimento. Então, você investe no servidor. A senhora tem essa concepção, esse entendimento, então, que o governador não... A ficha dele não caiu nesse sentido ainda quanto ao servidor público. E que se ele não rever esse posicionamento, para fins de reeleição, ele terá dificuldade isso em 2022. Acho que sim, porque você forma conceito, né? Você forma conceito. Quando você vai viajar, você vai para o interior, geralmente quem vai lhe receber, a grande maioria são pessoas relacionadas ao serviço público. Porque você colocou aí, perdão te interromper, dois exemplos, um do lado do outro. Colocou o Pedro Tax, que foi hostilizado por muito tempo aí pelos servidores, e coloca agora o Mauro Mendes, que também agora, não sei se houve hostilidade, mas houve aí uma resistência muito grande, especialmente por projetos como esse PLC aí. E é uma situação grave, então. E que eu acho que é desnecessário. Acho que a gente poderia ter uma relação melhor com o servidor público, planejar melhor o ressarcimento dos servidores das perdas. Poxa, se nós estamos falando, olha quanto a comida está mais caro. Todo mundo aqui deve ir ao mercado, quem está nos assistindo também deve ver o quanto a comida está mais caro, quanto o açaí está mais caro, quanto a energia está mais caro, quanto o combustível está mais caro. E o servidor está com o salário dele congelado. Então existe do servidor, quer dizer, peraí, vai ter dinheiro para obra, vai ter dinheiro para tudo e não tem nenhuma perspectiva de quando eu vou começar a ter uma correção inflacionária das minhas perdas. Hoje, eu não sei, eu estimo que o salário do servidor público do Estado, ele tem uma defasagem de 20% a 25%. E isso a gente tem que levar em consideração para discutir qualquer projeto para o futuro, Paulo. Por que o Abílio perdeu as eleições? Na minha opinião, um dos motivos foi pela postura dele com relação ao funcionalismo público. Vou demitir 3 mil pessoas, eu vou enxugar, vou acabar com a mamata, vou acabar com isso e com aquilo. Quer dizer, esse discurso com funcionalismo, eu acho que ele é uma tremenda falta de respeito e faz com que não só o servidor público, mas a sua família, os seus amigos, eles façam um trabalho contra aquela postura de gestão. O Mauro está desrespeitando o servidor público hoje? Acho que o Mauro hoje ainda não entendeu que o servidor é o seu maior aliado. Ainda dá tempo, na minha opinião. Ainda dá tempo. Acho que ele ainda pode reconstruir essa relação com o servidor. Os servidores estão esperando o RGA do ano que vem. Uma expectativa de como será. Eu ouvi um anúncio do secretário Galo que seria retomado o pagamento dos 2% que ficaram da gestão do Pedro Tax. Corrigidos, daria um pouco a mais. Mas a gente não vê nenhuma posição concreta, Paulo. Então, não acho que ele esteja desrespeitando, mas acho que ele não está levando em consideração a força que o funcionalismo público tem. Não só em Mato Grosso, no Brasil. Uma vez eu ouvi de um deputado, só para vocês contextualizar, eu ouvi uma vez de um deputado o seguinte: mas servidor público são só, eu não lembro na época o que ele falou, mas assim, entre municipais e estaduais, são uns
300 mil, não é mais do que isso, servidor, eu não lembro se ele estava contabilizando, se era família, o que era, que eu não sei o número exato entre municipais e estaduais. Ele falou isso e falou assim, você está falando só de 300 mil pessoas e o resto do estado e o resto da população? Falei, mas você esquece que esses 300 mil comunicam se multiplicam com os outros 3 milhões, quase 3 milhões e meio de habitantes que nós temos aqui no estado de Mato Grosso. Então, esses são os que comunicam, esses são os que estão todo dia nas salas de aula, esses são os que formam conceito no estado de ainda Mato mais em Grosso. tempos de internet. Deputada, recentemente, se não me falha a memória, no último dia de outubro, a senhora esteve em Juína e lá naquela oportunidade, quando a senhora voltou para a Assembleia Legislativa, a senhora falou assim, olha, eu estou trazendo muitos projetos e muitas reivindicações. Eu gostaria de saber da senhora a respeito lá da base florestal da região. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito de um projeto e de uma reivindicação que a senhora acha que foi destaque nesse grupo de reivindicações e projetos que a senhora trouxe. Olha, acho que o mais importante que nós fizemos para o setor de base florestal aqui em Mato Grosso foi um projeto que nós fizemos da revisão das taxas. Esse projeto, Lorenberg, inclusive aprovado na Assembleia, quero até parabenizar o governo pela iniciativa, ele fez uma justiça social muito grande com relação aos manejos. Antes nós tínhamos um valor de manejo, não importava qual era o tamanho do manejo e quantos hectares seria feito. O valor era um valor abusivo e era um valor que também não importava. Se ele fosse fazer, por exemplo, para extrair 5 mil metros cúbicos ou 500, ele ia pagar praticamente o mesmo valor. O que o governo fez foi trabalhar uma proposta de uma tabela progressiva. Isso trouxe uma isonomia, quer dizer, o pequeno paga menos, o grande paga mais. Isso foi uma redenção porque reduziu muito os impostos, a carga tributária. Mas, Janaína, para que isso é importante? Para trazer o setor de base florestal para a legalidade. O que acontece muito quando a gente vê grandes operações sendo feitas é que muitas vezes não tem condições, seja burocráticas ou financeiras, de se executar um projeto. Então, quando vai ser bom para o estado de Mato Grosso? Quando a gente ouvir que diminuiu o número de apreensões. Isso quer dizer que os nossos madeireiros estão trabalhando na legalidade. O que eu ouvi muito lá na região, principalmente, Lorenberg, o maior problema daquela região é a falta de logística. Aliás, esse acho que é o maior problema do estado de Mato Grosso. As nossas regiões, as nossas terras, propriedades, elas são extremamente produtivas. O que eu ouço muito de todos os segmentos, não só de base florestal, mas também do agronegócio, nos dê a logística, nos dê a estrada e o resto a gente faz. E é verdade. Se a gente der estrada, der condições de logística, o nosso produto fica competitivo e a nossa população consegue fazer geração de renda e emprego. Então, acho que a maior demanda daquela região, principalmente a 174, que você sabe que é uma referência, uma das piores rodovias do Brasil, acho que esses são os maiores gargalos da nossa região noroeste. Eu vou caminhar para o final aqui, eu quero perguntar, voltando a falar de política partidária e também de eleições, e também de 2022. Deputada Janaína Riva, você hesitaria em estar disputando uma eleição em 2022, já que seu foco continua ainda, você tem essa vontade de ser governador desse estado, hesitaria em disputar contra o governador Mauro Mendes? E considerando, inclusive, essa deficiência que você colocou aí dele em relação ao servidor público, e do outro lado tem essa intimidade já reverenciada aí ao longo dos últimos anos, você se hesitaria em disputar com ele? Aí racharia o grupo, né? Não, não hesitaria. Se fosse uma vontade do grupo, não. Mas, como eu disse, eu acredito que hoje, qual que é meu papel principal? É tentar fazer o governo se sair bem. Se o governo se sair bem, o Mauro naturalmente é nosso candidato à reeleição. Porque hoje eu faço parte da base de governo. A não ser que aconteça algo que venha a ter uma ruptura, aí sim, nessa hipótese, poderia disputar uma eleição contra o governador, eu não vejo nesse momento nada que possa levar isso a acontecer de forma tão simples. Assim, não vejo hoje nada tão simples que faça isso acontecer. Mas o partido tem essa... na verdade, é uma pauta partidária essa candidatura. Eu sinto assim. Quando eu vejo o Bezerra falar, quando eu vejo o Thiago Silva falar, o Dr. João falar, a gente tem uma pauta de partido, de ter uma candidatura majoritária. Hoje é meu nome que é cogitado, no futuro pode ser também de outro colega. Então, quando eu falo... O senhor é mais forte do que o do Manuel? Eu sei que é muito suspeita para falar, mas... não tem nem como eu fazer essa análise. Tem né? como, sim, senhora, porque vocês mediram força. Não é força dizer quem manda mais, mas assim, vocês estão hoje
de bico um com o outro, mas eu dizendo assim, que lá na frente isso pode vir a acontecer. Mas hoje o Emanuel é um prefeito de capital. E a gente tem que considerar a força que é ser um prefeito de capital. Respeitar a votação que ele teve. Por mais que, como eu disse para você, a gente teve nossas divergências, os nossos problemas, eu fui criada dentro da política, você sabe disso, uma coisa que eu aprendi é respeitar a autoridade política, né? Então, quando você fala de alguém que tem um mandato como o Emanuel reeleito nas condições do Emanuel, o Emanuel se torna também um candidato forte à majoritária. Agora, o que eu gostaria que o Emanuel entendesse é que os nossos projetos não conflitam, porque para um projeto de majoritária a nível de Estado, um precisa do outro. Tá Então, ou a gente se entende ali dentro, ou de fato a gente vai ter que procurar caminhos alternativos, mas o objetivo principal, pelo menos o meu, é partidário. Então, onde o partido estiver melhor é onde eu vou estar. Se for numa reeleição do Mauro com o Mauro, se for num projeto do Emanuel com o Emanuel, se for num projeto meu com um grupo, enfim. Okay. Para mim, o melhor é onde o MDB estiver melhor. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter vindo, enfim, aqui a essa nova fase do programa Opinião. Satisfação mesmo e uma honra sempre recebê-lo. O caminho, o senhor já sabe, sempre que tiver novidade lá, do parlamento, enfim, do MDB, estamos a postos a recebê-lo aqui. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com você, Paulo Coelho. Tenho grande admiração pelo seu trabalho. Lorenberg dispensa qualquer apresentação. Sou sua fã desde criança. Parabéns. As suas análises sempre muito pontuais. Inclusive serve de norte para a gente. Muitas vezes a gente lê e repensa na decisão que a gente toma. Rever os posicionamentos, né, Paulo? Então agradeço você e todos os telespectadores do programa Opinião. Desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos que estão nos acompanhando. Tá certo. Obrigado, deputada Janaína Riva. Obrigado também, Lorenberg. Até amanhã. Obrigado, até amanhã. Também obrigado à assessoria de comunicação. Quem está ali? É o Mário. O Mário e toda a assessoria de comunicação da Janaína Riva por ter nos ajudado a agendar essa entrevista. Amanhã, Antenor Figueiredo, secretário municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá, que ao vivo às 7h30 a gente espera você. Fica bem, fica com Deus também.